UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, amigos do UOL. Meu nome é Léo Dias, sou colunista aqui do portal. E olha, é com prazer que eu entrevisto hoje o cara que mudou a história do jornalismo na televisão. Sou eu mesmo? É você, cara. Ah, que é isso, cara. José Luiz da Atena, cara, muito obrigado. Muito obrigado. Não, obrigado você. Eu não sei porque que você começou dizendo que é o Léo Dias. Você é mais conhecido que a estátua do Duque de Caxias que tem ali, pô. Você é conhecido pra caramba hoje. Você é um dos maiores nomes do telejornalismo, do pessoal do virtual. É impressionante. A molecada gosta de você pra caramba. Mas olha... Inclusive lá em casa. Se bem que eu não sei se eu posso chamar de molecada, cara que já está com 40, 20, 30 anos. Mas olha... Prazerão estar aqui com você, prazer de verdade. Meu. Uma honra, de verdade. Cara, uma honra enorme. E a gente tem muito para falar, muito a discutir. Primeiro eu queria falar sobre o jornalismo, né? Você já falou várias vezes, diversas vezes, que já está um pouco cansado desse tipo de jornalismo que você faz. E você já namorou o entretenimento. Eu quero saber, qual o seu futuro? Bom, eu não sou o Nostradamus, mas se eu pudesse prever o futuro, se eu pudesse mudar o futuro, é claro que eu gostaria de fazer outra coisa, claro. Eu não falo de graça isso. Às vezes as pessoas cobram, né? Pô, o Datena fica falando que quer mudar de ramo, mas ele está sempre no mesmo ramo. Mas não sou eu quem decide a minha vida. Eu tive até uma grande oportunidade de fazer alguns programas fora do eixo policial. Porque quando eu fazia reportagem, a molecada não lembra da Idade da Pedra, isso aí, não sei nem se dá para achar em arquivo, mas eu era, junto com o Canuto, tipo o que o youtuber faz hoje. Eu e o Canuto fazíamos na Globo o que a molecada do YouTube faz. Era igualzinho, porque era matéria de sacanagem, de brincadeira. Eram matérias da época em que o Osmar Santos apresentava o Globo Esporte na Globo, entendeu? E era muita matéria legal, tem muita matéria genial mesmo, principalmente as do Canuto, mais do que as minhas. E o Canuto resolveu se aposentar, eu acho que foi mal pra caramba, porque o Canuto tem muito chão ainda e acho que devia rapidamente alguém recontratar o Canuto e botar o Canuto no ar, sim, porque era um gênio. Mas eu era tido como um cara meio genial, aí, tanto que a Globo me trouxe de Ribeirão Preto para São Paulo, foi o Boni quem me contratou, ao lado do Marco Mora, e o Michel Lohance, e uma série de pessoas que achavam que eu tinha criatividade e, na verdade, você tinha que ter, porque não tinha muita coisa. Nós chegamos a dividir equipamento na TV Globo, para a molecada que não sabe, 15 minutos cada um. Eu, Cabrini, Gilson Ribeiro, Roberto Tomé, porque só tinha um equipamento a Globo para trabalhar o dia inteiro para fazer o Globo Esporte. Você tinha que ser super rápido e no pau para fazer matéria. Então a gente fazia matéria ditas criativas e olha que algumas até hoje seriam matérias engraçadas. Sim. E eu só saí desse ramo de jornalismo esportivo, depois me tornei um péssimo locutor esportivo, mas sempre fui um bom repórter esportivo. Você acha melhor repórter do que locutor? Muito melhor. Como locutor era uma sonora bosta, para dizer a verdade. Mas como repórter era bom, era considerado bom, sempre fui um bom repórter. E o meu lance era seguir mesmo na reportagem. Eu estava até subindo aqui na TV Globo, que eu comecei até a gravar algumas chamadas de Fantástico e daí por diante. Fazia também matérias de geral para o Fantástico, para o Globo Repórter. Só que, de repente, de uma hora para outra, o destino fez com que eu trabalhasse na TV Record, o esporte da Record ia acabar, logo depois eu saí da Band, e o nosso querido e falecido Lafon, que deu oportunidade ao Ratinho, quem inventou o Ratinho em nível nacional, falou assim, você tem que fazer o programa de polícia. Eu falei, o cacete, eu não vou fazer programa de polícia. Eu não gosto de programa de polícia, eu odeio isso. Ele falou assim, mas você vai ter que fazer. Eu falei, mas qual é a outra opção? Nós vamos te mandar embora, que nós vamos acabar com a equipe de esportes. Aí, cara, se precisasse, eu pegava uma metralhadora, uma faca e ia pro pau.
foi quando eu comecei a fazer programa de polícia. Mas eu não gostava, nunca gostei e não gosto de fazer programa de polícia. Eu não gosto, eu faço muito a contragosto. Você sabe que você, nesse ramo, você foi um pioneiro. Cara, mas ser pioneiro num ramo que você não gosta não é legal. É mesmo? É muito cansativo. Por exemplo, agora, eu fiquei 3 horas e meia em pé falando de notícias ruins, né? Claro que você faz um programa policial... ou um programa em que você tem 3 milhões de desempregados no Brasil, é um caldo de cultura que só pode gerar violência. Você tem 16 milhões de miseráveis, 13 milhões de desempregados. É claro que é uma divisão de renda, que pouca gente tem muita grana, a maioria não tem nada. O Brasil é um país violento por natureza. Temos um monte de político que não tem saco para mudar leis. Os bandidos, os marginais levam cada vez mais vantagem. Pô, parece que eu estou apresentando o cacete no programa lá da televisão. Mas é mais ou menos isso. Então você está num país injusto que gera muita coisa ruim. É claro que isso também tem que ser corrigido. A questão social tem que ser corrigida no Brasil. Não pode um monte de moleque morrendo de fome do lado de gente rica. O cara vê aquilo e fala assim, pô, eu quero ter o que o cara tem. Aí vai roubar, vai matar. Se bem que a maioria do brasileiro não parte para isso. O cara morre de fome, mas não rouba e não mata. Sim. Entendeu? Agora, é um país difícil de você consertar? Pra caramba. Mas é um país difícil também de você conviver com esse tipo de notícia. Então você falou 3 horas e meia você sai exaurido. Eu faço mais ou menos que o ralo da sociedade. Eu dou ali notícia do que acontece de ruim no país. Se eu fizesse o Suíça urgente, no máximo eu ia falar, pô, roubaram um queijo hoje de manhã, eu sairia na maior boa ali, entendeu? Mas é dura. Você sai moído? Porra, pra cacete. Tem coisas que eu... tem coisas que eu não somatizo, eu procuro não somatizar, não levar para casa. Mas tem coisas que o cara que levou um tiro indo pegar o filho na escola, e hoje, como tem câmera de segurança em todo lugar, a gente logo tinha um vídeo em seguida. O rapaz foi pegar o filho na escola, estava na cadeirinha do banco de trás, aí vem o cara assaltando já uma outra família no bairro de Ipiranga, o cara pega e dá um tiro certeiro na cabeça do cara que estava desviando o carro dele. Aquela imagem até agora, faz uma semana, mais de uma semana, não saiu da minha cabeça, porque pode acontecer com qualquer pessoa. Eu acho uma sacanagem. Os caras estão cada vez mais maus. Eu acho isso mal. Você falou sobre o seu programa de domingo, vou pegar sua declaração, o seu programa de domingo que você tinha na Band, que alguns babacas da Band não queriam um programa. Mas quem não queria já foi. Não, se eu desse nome aqui, seria muito ruim. Tá, mas já saiu de lá, não tem mais nada a ver. Por que eles não queriam? Porque o cara não gostava de mim. É simples a vida inteira. Pra você ter uma ideia, o cara chega para mim e num dia 13 de dezembro, lá de Bolinha, quando eu era narrador da Band, na época da equipe do Luciano do Vale, o cara vai assumir uma função de diretor da Band naquela época. Aí chega e faz uma lista de dispensa. Aí o Luciano me liga, o Luciano do Vale fala assim, Datena, 13 de dezembro, pô, eu numa pendura desgraçada, ganhava mal pra cacete, pegava 3 ônibus da Cometa, o Rápido Ribeirão para vir para cá, no pau, eu tinha dinheiro para comer uma coxinha, um croquete, olha lá, entendeu? 3 vezes por semana, isso dá 2.700 quilômetros por semana. E aí o Luciano me liga e fala assim, olha, saiu uma lista de demissão aqui, o cara te botou no terceiro cara da lista ali, entendeu? Eu falei, pô, sacanagem, juro. Você, o Rivelino e acho que o Olivério, coisa assim. Aí, logo depois, o cara, o Luciano falou assim, dá para você fazer reportagem ao invés de narrar, que aí eu consigo te segurar aqui, entendeu? Foi quando o Lafon me chamou logo depois. Falei, cara, eu limpo até o chão da Band, que eu não tenho, o que eu vou falar em casa? Eu não tenho dinheiro para comprar um peru no Natal. Aí, de repente, esse tipo de pessoa chega para mim depois, quando vai assumir um cargo de direção, fala assim para mim, pô, as pessoas fazem intriga da gente. Eu falei, intriga o cacete, você me ferrou a vida inteira. Pô, você está esquecendo desse caso que eu acabei de contar agora aqui? Você então é o seguinte, cara, meu chapa, se você der certo, eu dei errado. Se eu der errado, você deu certo. É simples assim. Não vou ser seu amigo agora, 20 anos depois. E aí eu me fudi, porque ele tirou o programa do ar, ajudou a tirar o programa do ar. Lógico que com a aquiescência de outras pessoas. O programa não deu certo, não é que não deu certo, não é mole você fazer um programa de domingo, entrar numa competição de domingo.
Mas o que eu apostava? Eu sempre disse isso para a Band. Deixa 2 horas de jornalismo e 1 hora de entretenimento ao invés de 6 horas de programa. Mas mesmo com 6 horas de programa, é muito puxado. Nós chegamos a dar... Não é que é puxado, dá para fazer. É que a competição é muito forte. Só tem cara fera no domingo e as produções estão todas voltadas para isso. A gente não tinha grana para a produção. Não tinha dinheiro para viajar para o Rio de Janeiro. Não tinha... Teve artista que veio para cá e pagou para cantar. Artista que veio porque gostava de mim. E foi muito legal, porque, de repente, os musicais tinham desaparecido da televisão. Sim. Como eu comecei a chamar muita gente, a própria Globo, a Record, começaram a voltar com os musicais. Acho que nesse ponto foi legal. Mas o que eu apostava? Eu entrar com notícia 6 horas da tarde em cima do Faustão. Pegava a Globo e a Record, no mínimo 3, 4 horas da frente da notícia. Dava uma cagada no país, eu dava em primeira mão. Dia dos caminhoneiros, nós demos 12 pontos de pico, com 7, 8 pontos de média num domingo. Isso a Band não dava há 300 anos. Se a Band mantivesse aquele horário ali, eu acho que teria dado certo. Hoje teria uma média basal de uns 4 pontos, que tá bom pra caramba. Também não ia dar muito mais do que isso, mas ia ser uma média legal. O Ricardo Feltrin disse outro dia, essa semana, que você está há 1 ano do final do seu contrato, mas já existem emissoras interessadas. Você já foi procurado? Você ouviu propostas? Eu ouvi porque gosto das pessoas, mas eu não tenho intenção de sair da Band. Eu pretendo continuar na Band. Acho que o caminho é esse. Agora, dentro de 1 ano, precisa ver se os caras querem que eu continue lá também, né? Esse é o detalhe. Não adianta eu querer continuar lá. A sua intenção é renovar? Mas eu não... Não, também é cedo para dizer que eu quero renovar. Uhum. É bem cedo para dizer que eu quero renovar, porque falta 1 ano. Você acha? Eu agora, você está perguntando hoje, isso? Se fosse agora. Hoje? Não, porque eu estou cansado pra caramba. Pô, eu não estou aguentando nem andar, cara. Pô, fui dormir às 5 da manhã, dormi 3 horas. Não, mas hoje, eu digo hoje, metaforicamente, essa semana. Não, acho que é muito cedo para renovar, acho que é muito cedo. E eu sou um cara que eu tenho contraindicação pra caramba, não sei se os caras vão me aguentar mais. Quais são as suas contraindicações? Tem um monte, eu sou que nem bula de remédio. E é tudo escrito pequenininho para ninguém entender. Para uso tópico não dá não, né? Não dá de jeito nenhum. Pô, eu tenho mais contraindicação do que qualquer outra coisa. Mas eu era um cara legal. Você é um cara legal, né? Não, mas eu era um cara bacana pra caramba, assim. Como assim? Todo mundo me adorava. E hoje não? Tá cara legal e tal. Como Quando assim, eu comecei a ganhar grana, que foi lá na Record, eu já tinha uns 43 anos de idade. Pô, o primeiro carro que eu comprei com 22 anos de idade. Era uma Brasília caída, cara. Eu paguei em 50 meses para um amigo meu ainda. Consegui pagar, entendeu? Quer dizer, até 40 anos foi uma dureza. Na Record já comecei a subir na vida, porque eu comprei um Vectra em 36 meses, entendeu? Então, já gramei pra cacete. Hoje em dia, cara, o cara que ganha grana no Brasil, começa a ganhar dinheiro no Brasil, depois eu comecei a ganhar grana. Cheguei a acertar até um contrato com a Globo, na época que eu fazia o Cidade Alerta. Então, uma história curiosa essa de contar, não sei se eu já contei, cara, acho que eu não contei. Era o André Dias, que era o diretor da Globo. E ele contratou na época Ana Maria Braga, contratou... Muita gente em São Paulo. O Sérgio... O Luciano Huck não, foi na mesma época? E o Luciano Huck. Sim. Contratou os 3. Aí me ligou. Sérgio Grossman? Eu estava eu tinha acabado de sair do Cidade Alerta, a gente dava 22, 23 pontos e às vezes batia a Globo. Tanto que a Globo começou a botar Fernanda Montenegro, Lima Duarte, tudo ali naquele horário. Eu só perdia por Chaves 5 minutos, depois descia o cacete em todo mundo e chegava a bater a Globo em algumas vezes. Não todo dia, mas chegava a bater a Globo. Naquela do ônibus 174, nós demos 28, 29 pontos. Nossa. Que não era vantagem nenhuma, porque depois o Ratinho foi para lá e o Ratinho começou a dar 36, 37, 38 à noite. Mas era uma coisa muito louca. Então, eu acabei o Cidade Alerta, o cara me ligou, falou assim, oi, eu posso falar com o Datena? Eu falei, sou eu. Ele falou assim, aqui é o André Dias da Globo, eu queria te contratar. Eu falei, você está de sacanagem, cara. A Globo quer me contratar, o cacete, eu só meto o pau na Globo. E desliguei o telefone. Aí o cara ligou de novo. Eu falei, cara, é o seguinte, tu me enche o saco, que eu acabei de fazer um programa grande agora, e só tinha 1 hora e pouco. Você desligou na cara dele? Desliguei 2 vezes. Mas eu falei, me dá seu telefone que eu vou ligar para você. Aí liguei pro cara. Era o cara mesmo, tá cara genial e tal. Aí nós praticamente acertamos o contrato, depois de uns 5, 6 meses de negociação. Falei,
se você não acertar o meu contrato rápido, daqui a pouco o lance é o seguinte, eu vou pro lugar do Jô Soares, que eu tô comendo pra caralho junto com você, era almoço, janta e tal. Bom, a moral da história, um dia eu peguei e acertei contrato, e eu seria o 4º contratado da leva que ele... Essa leva de paulistas. E que todo mundo deu certo lá, cara. Eu peguei e acertei contrato perto ali como é que chama? Do Ponto Chique. Não sei como é que chama aquele bairro, esqueci. Estou cansado pra caramba. Onde? No Rio? Perto do... Não, aqui em São Paulo. Perto do Ponto Chique, ali perto da Barra Funda. Tá. Caramba, esqueci, perdido, não sei lá, não lembro. Era um restaurante? Não, num escritório de um cara e tal. Falei, mas como é que você vai lidar com o bispo lá, com o lance da multa? Porque 1 milhão de multa eu não vou pagar. Ele falou, não, a Globo também não vai pagar, mas nós vamos negociar alguns artistas, porque a Record está iniciando novela e tal. Eu falei, cara, você vai me ferrar. Não, e outra coisa, você vai ter que mudar para o Rio. E eu adoro o Rio, eu gosto do Rio mesmo. Eu falei, pô, se for isso daí, eu assinei, mandei ver. Eu não podia ver um contrato que eu assinava, me fudi depois, mas eu assinava. Aí ele falou que ia resolver toda a situação e tal. Mas o lance é que, de repente, eu cheguei fui no Ponto Chique, comi um baita de um lanche, liguei para minha mulher, falou, putz, você acredita que eu voltei para a Globo, cara? Falou, não, mas o que você fez? Pelo amor de Deus, não faça isso. Minha mulher sempre botando pano no negócio. Né? Eu falei, não, assinei e tal. Eu ia fazer aquele Linha Direta, que o Marcelo tinha acabado de sair, e ia fazer um pedaço ia fazer reportagens para o Globo Repórter, que é o que eu gostava de fazer mesmo, era reportagem. Mas, cara, aí eu cheguei na Record, o Mineiro me chamou, falou assim, era o diretor, o Datena, o Bispo quer falar com você. E o Bispo é bravo pra cacete, era o Bispo Gonçalves. Datena! A hora que eu entrei na sala, eu falei assim, vem cá, você assinou um contrato com o nosso maior inimigo, que é a Rede Globo. Eu falei, o que é isso? Eu jamais faria uma coisa dessa. Moleque sacana pra caramba. Isso? Falei, moleque, pô. Aí ele falou assim, e eu pensando no jeito, falei, pô, vou ter que rasgar esse contrato, senão esse Bispo vai me matar. Aí ele falou assim, não falou ele falou, você assinou sim. E eu já quase entregando o negócio, porque era um interrogatório, pô. Aí, de repente, o cara pegou e mostrou o contrato, que o cara tinha deixado o contrato lá, me fudeu. Aí eu falei, pô, deixa eu ver, vocês estão acostumados a lidar com a fraqueza humana, essa aí foi uma fraqueza terrível. E aí, depois, ainda bem que tanto a Globo quanto a Record rasgaram o contrato, ele pegou e na próxima semana, ele falou, você quer ir para a Globo? Eu falei, se eu quero ir para a Globo? O senhor está perguntando para mim se eu quero ir para a Globo? Eu falei... Não. Enfim, não fui. Mas uma semana depois ele dobrou meu salário, cara. Foi um negócio assim maluco. Que maravilha. Foi maravilha e eu não tive que pagar a multa porque a Globo foi legal comigo e não cobrou a multa. Agora, a Globo foi legal, mas existem registros de várias críticas suas à TV Globo. Você disse uma vez no programa que você não passava nem na calçada. E lembrou um episódio do programa do Jô, em que te convidaram, disseram até que iam mandar helicóptero para te apanhar e que na última hora chegaram e desistiram. Eu quero saber hoje qual é a sua posição em relação à TV Globo. Eu acho que eu fui realmente, boa parte da minha carreira, eu fui muito babaca e muito radical em relação a isso. Hoje tanto faz a Globo me criticar. Eu achei isso um ato de censura ruim, mas muito ruim, não em relação a mim, mas ao Jô. Eu achei uma descortesia para o Jô, que é um baita no profissional. Então, o Jô me ligou um convite e realmente falou assim, Datenão, eu gostaria de te entrevistar porque eu gosto muito de você. Eu falei, pô, putz, cara, é o contrário, eu sou seu fã, é o mesmo caso seu, eu gosto muito de você. Estou aqui com prazer, porque eu não gosto de dar entrevista. Bom, moral da história, aí eu estou esperando para fazer a entrevista, me ligaram, fizeram a pré-entrevista, queriam que eu fosse de helicóptero. Falei, cara, mas é só atravessar o rio aqui, eu vou a pé se preciso. Não vamos mandar helicóptero. E no dia da entrevista, o João me liga constrangido, fala assim, olha, infelizmente, pelo meu contrato, não tem como eu editar a sua entrevista, teria que ser uma entrevista que iria ao ar na íntegra e alguém lá dentro não quer que você vá lá. E, infelizmente, não dá para manter o convite. Eu fiquei decepcionado, fiquei chateado, não pelo fato só de ser o Jô, porque sempre foi uma das minhas referências, né? Principalmente como entrevistador, mas pelo fato de conhecer a TV Globo, que eu não conhecia, aliás, eu não conheço, e vou morrer sem conhecer. Mas eu gostaria de ter ido lá. Você não conhece a TV Globo?
A Nova, não. Não, a Eu trabalhei durante muito tempo na Globo, mas aqui na São João, ali, que era debaixo do viaduto, ali eu trabalhei um bom tempo. Mas esse jeito muito espontâneo e verdadeiro do José Luiz da Atena, acho que você intimida alguns repórteres. Eu quero saber o seguinte, você vê um nervosismo nos repórteres quando estão ao vivo contigo? Porque podem ouvir a qualquer momento uma crítica ao vivo e para todo o Brasil. Muito difícil. É muito difícil eu criticar diretamente o cara, mas quando eu perco a paciência com algumas coisas que acontecem ao vivo, eu já tiro logo de letra na maior sacanagem. Agora é tudo muito relativo. Às vezes você critica, a pessoa entende mal, e às vezes você elogia, a pessoa entende mal. Eu acho que as pessoas ficam nervosas. Tem muita gente que tem muita ansiedade, não é por entrar comigo, mas de falar ao vivo. Eu percebo que há algumas pessoas que têm dificuldade de falar ao vivo. É claro que com um cara que está há 50 anos na televisão, 45 anos, é difícil você entrar ao vivo e falar. Porque a maioria dessa molecada é gente que gosta de mim, trabalha comigo e gosta de trabalhar comigo. Que eu dou, é uma realização estar ali contigo. O que eu posso fazer para elogiar esses meninos, eu faço. É uma molecada que ganha muito mal paga e tal, e que trabalha pra caramba. E a maioria é genial, a maioria tem uma baita de uma capacidade. Então, eu sempre que posso, eu elogio muito a minha equipe. E você está mais light hoje? Não, agora, por exemplo, eu estou cansado. Já percebi isso. Agora, por exemplo, eu estou cansado. Mas hoje em dia... Você, light? Não sei. Eu acho que... Não. Eu aprendi a relevar algumas coisas, mas tem dia que eu, sinceramente, talvez até pelo meu metabolismo, depois da cirurgia que eu fiz no pâncreas há 12 anos atrás, eu perdi mais da metade do pâncreas, né? E aí eu fiquei diabético e diabólico, porque a minha glicemia é muito alta. É uma coisa assim... absurda. Para controlar é um negócio. Vou morrer cedo dessa merda, eu tenho certeza. Quando o Marcelo, por exemplo, me ligou, me disse que estava com um problema parecido com o meu, eu falei, Marcelo, puta, é um negócio grave pra cacete, cara. Eu passei por essa cirurgia. Que Marcelo? Marcelo Rezende. Ah, tá. Eu não tinha ideia do que era a cirurgia quando eu passei pela cirurgia. Quando o cara falou que eu estava com um tumor no pâncreas, eu falei, então tira. Só que a cirurgia, na época que eu fiz, foi bem antes do Marcelo ter o problema, e ele não operou, e eu não critico por isso. Se eu soubesse o que era a cirurgia, eu não teria feito. Que só 30% das pessoas que passavam pela cirurgia não sobreviviam, não era a doença, não era o tumor no pâncreas. Ao pós. Era a cirurgia, ao pós-operatório. Se eu soubesse, eu não teria feito. E eu fiquei muito mal depois disso. A minha saúde ficou debilitada por causa do diabetes. Fisicamente. Fisicamente Isso deve provocar um certo descontrole. De vez em quando eu fico meio puto, mas acho que é mais nervosismo em função do diabetes. Se bem que eu sempre fui... Estourado? Ah, sempre, desde moleque. Você lembra de algum momento assim, exagerado, estourado no ar? Não dá para lembrar de um. Tem um caralhão. Grande. Pô, tem um monte de momentos, sei lá. Mas desde moleque? De brigar na rua? Pequeno. De brigar na rua, então, nem se fala. É mesmo? Saía na porrada, não tinha esse negócio de faca. Mas se dava muito mal? Hã? Você estava mal ou você estava bem, na maioria das Como vezes? assim? Você estava mal na briga ou não? No resultado final? A briga ninguém ganha. Não? Não, mesmo o cara que ganha na briga, ele perde de uma certa forma. Eu, para dizer a verdade, eu era mais folgado do que sabia brigar. Eu mais apanhei do que bati. Olha só, o site Antagonista, de junho de 2019, noticiou que você estava flertando com o PRB, partido. Quero saber o que tem de verdade nisso. PRB, que partido que é, hein? Qual é? Eu acho que é ligado à da Igreja Universal? Exato. Não, conversei com... Conversou? Sério, que eu tenho meio dificuldade com esse negócio de sigla. Ainda mais agora, eu não gosto... Você sabe a sua atual sigla? Não, eu não tenho nenhuma, porque eu saí. Estava no DEM. Mas o lance é o seguinte, cara, eu não consigo guardar sigla e nome de pessoas. Tem dia que eu estou entrevistando um cara, tem que escrever na lauda, que eu falo muito bem de improviso. Mas eu não consigo guardar o nome do cara. Eu estou conversando com o cara e esqueço. Mas caras que eu conheço, às vezes eu esqueço o nome de repórter meu, cara. Eu não sei se eu estou com Alzheimer ou alguma coisa assim, mas eu esqueço muita coisa. Ou se é muita coisa para lembrar, mas eu esqueço de muita coisa. Às vezes eu tenho dificuldade. O cara chama Jesus, eu chamo de Genésio, coisa assim. Erro mesmo. E é o PRB? Mas eu falei com o PRB, falei com o Marcos Pereira, que é um baita de um articulista. Deu para perceber político. Por que não? Conversei tranquilamente com ele. Havia a probabilidade de sair candidato a prefeito
ou compondo com o Celso Russomano, depois falei com o Celcinho, o Celso disse que queria ser candidato, falei, não, cara, eu não, sinceramente, eu nem fechei questão de ser candidato ou não e tal, mas cheguei a conversar assim com o PRB, conversei com um monte de gente, conversei com gente, estou conversando ainda. Mas então, seu futuro político, então, é incerto ainda? É incerto, mas é aquela história, o cara fala assim, poxa, o Datena desistiu de ser candidato pelo Senado. PP à Prefeitura de São Paulo. Não é que eu desisti, no meio do caminho eu vi que tinha coisa que não estava fechando. E eu não gostei, peguei e desisti. Agora para o Senado eu cheguei bem perto, tanto que eu deixei de fazer o programa de domingo. E tinha fechado já com o Dória, que insistiu. O Dória insistiu pra caramba que eu fosse candidato ao Senado. Ele dizia que eu seria, você vai ser o senador mais bem votado e tal. Mas também, do meio do caminho, eu comecei a ter dificuldade de relacionamento com alguns políticos e aí não me dei bem, parei. Agora, que eu tenho vontade de ser candidato a alguma coisa, lógico que eu tenho. Eu gostaria de contribuir para o meu país, para a minha cidade, para a minha nação. Agora a questão é a eleição para a prefeitura. Conversei com todos os segmentos, porque eu acho que o problema do Brasil não é de ideologia. Eu já disse isso outro dia, eu vou repetir aqui. O problema do Brasil é roubalheira. Se pararem de roubar e pensarem do povo, coisa dá certo. Eu não vou falar como político aqui, não. Claro. Não, porque existem imbecis à esquerda, à direita, no centro, em tudo quanto é lugar. Já disse isso. Você pega o século passado. Nós tivemos duas ditaduras de comunistas que mataram quantos milhões de pessoas? O Mao Tse Tung matou 70. O Stalin matou 50. Só aí dá quanto? 7,2? 120 milhões de pessoas. Só que, do outro lado, você tem uma ditadura de direita do Hitler que matou 50 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus. Então, qualquer radicalismo eu sou absolutamente contra. Ah, mas você estaria alinhado ao que hoje? Centro. Hoje eu estaria mais próximo do centro. Só que eu não deixei de conversar com o Márcio França. Estou conversando ainda com o Márcio França. Dentro de 2 ou 3 semanas devo dar uma resposta a ele. Que o Márcio me propôs. Eu falei assim, com você eu topo tudo. Você pode sair candidato a prefeito, e eu a vice e tal. Eu até disse a ele, não, Márcio, eu acho que pelo fato até do seu desempenho na última eleição, você tem que ser o prefeito. Eu poderia ser seu vice se eu topasse. Não respondi isso para ele. Até agora não terminei. Então você está disposto a vir até vice-presidente? Sei lá, dele, posso ser vice dele, posso ser candidato a prefeito. Ou posso no Senado. Eu tenho direito de não ser também. Entendeu? Só que, dessa vez, e também falei com outros segmentos. Falei com o próprio PP, as pessoas me procuraram, eu falei. O próprio presidente da República me aconselhou a, olha, pensa bem, vê o que você quer fazer, e daí por diante. Todo mundo já tinha dito, inclusive saiu matéria da Folha, do Estadão, do UOL, que a Joyce teria o apoio do Bolsonaro para a presidência da República. E uma menina do Estadão, a Mariana, me ligou, perguntou, mas o partido do presidente já tem um candidato. Eu falei assim, tem? Ele te falou? Falou, não, mas a Joyce disse. Eu falei, não sei se ela disse, mas eu não sei se tem. Logo depois o Bolsonaro... Te ligo. Não, ele deu aquela entrevista dizendo que a Joyce estava do lado, em duas canoas, do lado do Dória e dela. Sim. Então ele não tinha lançado ainda a Joyce como candidata. Mas o Bolsonaro já tinha... Apesar de que... eu já falei com o Bolsonaro umas 2 ou 3 vezes. Tá. Apesar de que eu acho que a Joyce é uma boa candidata. Eu acho que ela é uma boa candidata. Menina que eu gosto mesmo é a Tabata. Eu acho que essa menina é bem preparada para a política, eu acho que... Agora, isso é bacana. E tem vários candidatos aí, o Márcio é um bom candidato, eu não sei se eu vou ter saco para ser candidato, mas ainda eu não deixei totalmente a perspectiva de lado, não. Aí tem cara que fala assim, pô, mas o cara é oportunista, ele quer aparecer... Caralho, eu aparecer mais do que eu já apareço, pô. Não, tem cara que fala isso. Você tá de segunda a sábado na televisão. Pô, 3 horas e meia por dia, eu quero desaparecer, não aparecer. Então, não sei se vou ser candidato. Se me encherem muito o saco, é capaz de eu ser. Agora, se eu lançar a candidatura, ou a vice, ou a prefeito e tal, dessa vez eu não volto atrás. Não? Não. Você voltou atrás por causa da tua família? É, muito por causa da minha família. Mas você já convenceu a eles? É o seguinte, eu acho que eu tenho direito de pensar no que eu quero também. Eu tô com 62 anos de idade, eu respeito muito a minha família, mas eu estou muito mais próximo da linha de chegada do que da linha de partida. Então, sei lá, se for para fazer alguma coisa diferente, porque eu já vi que esse negócio de ficar falando em televisão, rádio
escrevendo em jornal ajuda, mas não resolve o problema. Quem sabe você, partindo para o campo dos caras, no campo dos caras, o papo seja outro. O caso específico disso é do Cajuru. Sim. O Cajuru está fazendo um monte de merda, metendo o pé na jaca, mas está incomodando os caras pra caramba. E você... Então, quem sabe competindo com os caras do campo deles, mas eu então, assim, até agora não defini. Você cansou de criticar, você quer agora agir. Porque não adianta merda nenhuma. Você fala pra caramba e não adianta nada. Não adianta nada. Você mete o pau no cara, entra por um ouvido e sai pelo outro. Os caras continuam roubando do mesmo jeito e tal. Quem sabe houvesse uma possibilidade de você ter uma interferência direta, já com poder político e tal, sabe que a coisa poderia ser diferente. Mas... Tive uma experiência boa até, na negociação da greve dos ônibus, dos motoristas. Foi que eu estava conversando com o 90, do presidente licenciado do sindicato. Sinceramente, eu não achava. Eu falei, estou achando uma sacanagem essa greve com os caras no meio do caminho. Os caras saíram de casa sem carro, por isso que eu acho que não é tão difícil ser político assim. Basta você usar um pouco de sensibilidade. Sim. Aí eu falei assim, cara, mas se você tivesse anunciado a greve antes, eu até apoiava você, mas que merda, você vai deixar os caras sem voltar para casa? Ele falou, Datena, pensando bem, é capaz da gente voltar a trabalhar. 20 minutos está todo mundo trabalhando. Eu não acreditei no que o cara tinha falado. E de repente botou para funcionar. Então, no bom senso, dá para você levar. Sim. Claro que tem político capacitado, que tem político com... Eu não gosto de desacreditar toda a classe política, porque senão você abre espaço para regime de exceção. Não tem cabimento mais você pensar em regime de exceção. Se você desmoraliza toda a classe política, o que vai acontecer? Você vai cair para ditadura e tal. Não pode. Como eu achei muito grave o que o filho do Bolsonaro falou. Não só eu, mas todo mundo. Eu gosto do Bolsonaro, acho o Bolsonaro um cara legal, acho que ele tem, eu acho que ele tem muito da forma com que ele quer mudar a política. Eu acho que ele tem razão em algumas coisas. Principalmente com o negócio de não aceitar a velha política, cargo e tal. Acho que ele fala pra caramba, tem coisa que ele podia ficar quieto. Você acha que ele erra muito falando? Não, acho que ele erra, não. Eu disse isso pra ele já. Você falou? Antes de uma entrevista que eu fiz com ele, eu falei, presidente, o senhor foi eleito presidente, governa o Brasil e não fala, não precisa falar tanto. Mas quando ele não fala, vem o filho dele e fala que o método mais fácil para você chegar lá não é a democracia. A democracia não é questão de ser o método mais fácil. Só é o único. É o único meio que nós temos de salvar o país. Não tem, mesmo porque o Winston Churchill ganhou a Segunda Guerra Mundial no peito, levou no peito a Segunda Guerra Mundial praticamente, que os americanos não queriam entrar e daí por diante, mas ele levou no peito a Segunda Guerra, ele conseguiu ganhar a Segunda Guerra Mundial, entendeu? E perdeu as eleições democraticamente, aceitou. Tanto que ele falou, a democracia pode não ser o melhor meio possível, mas é o único que ainda resiste. Eu acho que não tem outro caminho, democracia e pronto, acabou. Então eu acho que tanto o Bolsonaro quanto os filhos dele, não tenho... Quem sou eu para aconselhar o presidente da República e os filhos? Mas acho que eles deviam falar um pouco menos e usar a rede social com mais tranquilidade, porque senão você fica botando fogo no país de graça. Nós já estamos numa merda de dar dó. E você cria situações desnecessárias. Tá tendo uma perspectiva de recuperação do país. Se você começar a complicar, por exemplo, questão de soberania da Amazônia, eu acho que o Bolsonaro está certo. Eu acho que o Macron não tem que meter o bedelho na Amazônia, desde que a gente respeite a Amazônia e não queime a Amazônia, claro. Mas nem por isso ele precisa falar da mulher do Macron. É isso que eu ia dizer. Para quem entrar nesse detalhe, eu fiz um comentário muito mais grave do que o dele, mas acho que muito mais lógico. Eu falei, pergunta para o Macron o que ele achou da invasão da França na Segunda Guerra Mundial por aquele canalha do Hitler, quando a França, uma das maiores nações de todos os tempos, esteve ocupada por uma nação inimiga. Pergunta o que ele achou daquele período que a França sofreu, que os franceses sofreram pra caramba. Seria o último cara a falar sobre a soberania de outro Estado. A Amazônia é nossa. Não tem como a Amazônia não ser nossa. Ela só não vai ser nossa se os caras fizeram o que fizeram com o Saddam Hussein. Atacaram o Iraque porque disse que tinha arma química. Não acharam nem colírio depois da invasão, ainda mataram o cara, pô. Você entendeu? Desculpe. Relaxa. Mas então o lance é esse. Eu acho que o Bolsonaro podia ser um pouco mais contido, mas eu não deixo de gostar dele. Eu gosto dele, mas acho que ele fala, inclusive quanto à própria Folha. Eu já falei com ele, em entrevista comigo num programa de domingo,
Ele falou chegou o quê? porque a Folha de São Paulo, essa data Folha, porque eu falei, ó, presidente, o senhor vai me desculpar porque os caras têm medo de fazer entrevista. Tem cara que faz entrevista, fica perguntando e não responde, não contesta. Eu falei, olha, ele falou, essa data Folha não é confiável. Eu falei, o senhor está enganado, na minha opinião, eu acho o Instituto confiável. Eu acho que, e já falei para ele, que se ficar brigando com Folha, com UOL, com todo mundo, não dá, pô. Eu acho que é desnecessário, o cara é presidente da República. Se eu fosse presidente da República, eu ouviria a imprensa, mas coisas que eu não concordasse, eu ficaria na minha, meu. E governaria do mesmo jeito. Mesmo porque, pô, tem que saber o seu tamanho, né? Você sabe, você quer mais poder que tem o presidente da República? Exatamente, ele se rebaixa. Por que eu vou ficar polemizando com os outros? Com um repórter. Agora a questão é, você, se vier candidato, você já chegou na Band para conversar sobre isso? Ou naquela época do Senado, ou na época da Prefeitura? E qual foi a posição da Band? Cada hora era uma posição, porque os caras gostam de mim, né? Tem gente que, por incrível que pareça, além da minha mulher, há quem gosta de mim. O Johnny e algumas pessoas da Band gostam de mim, e é recíproco, eu gosto muito deles. Mas chegamos a comentar. Uma hora a gente tinha a impressão que era legal ser candidato, outra hora tinha a impressão que não. A decisão do Senado foi minha. A decisão de não ser candidato. O Johnny falou para mim até um negócio, falou assim, cara, você já anunciou, não é legal você voltar atrás. E ele tinha razão. Eu acho que a partir do momento que eu tinha anunciado a pré-candidatura, por isso que eu digo, se eu sair candidato a alguma coisa... Você não vai voltar atrás mais? Eu vou para o pau. Não, a última informação, para você ter uma ideia, eu já falei com o Márcio sobre isso, que deve acontecer nas próximas semanas, uma decisão, e aí a decisão mesmo, mas ao mesmo tempo eu já avisei o Márcio que eu conversei com gente da direita também para analisar a situação de ser candidato a prefeito de São Paulo e são coisas plausíveis. Com o Márcio, eu seria vice. Nos outros partidos? Não é partido. Com o outro lado, eu seria candidato a prefeito, mas isso é muito embrionário. E a Band falou que pode ir lá, se você não ganhar, você volta. Falou isso? Falou. Falou? Falou. Seu lugar está aqui. Só não sei se seria isso mesmo, mas falou. Mas você acredita na palavra dele? Eles são muito leais a você. Não, eu acredito, claro que eu acredito, mas para dizer a verdade, eu fiquei meio com o pé atrás. Falei, pô, sério? Vou levar um ferro nessa porra aí, eu não volto nunca mais para a televisão. Não, realmente eu não estava afim de topar uma coisa que... Eu comecei a ficar preocupado com o que eu estava vendo ali, com algumas frases que eu ouvi, tipo assim, porra, para você ser político você não pode ser ético. Eu falei, caramba, como que você não pode ser ético? Falei pro cara, ética serve para tudo. Sim. O Schopenhauer, o Spinoza devem estar revirando do túmulo com esse negócio que você está falando. Tem gente que está no poder e que gostaria de continuar no poder e que meteria o pé na jaca falando coisas desse tipo, pô. E também eu ouvi de políticos importantes aí do país, tipo assim, político não tem senso de ridículo. É por isso que nós estamos nessa pindaíba de dar dó, porque esses caras falam esses absurdos aí, pô. Eles falam e acreditam nisso. Como é que você não pode ser ético e não pode ter senso de ridículo? Até na privada, para você cagar, você tem que ser ético e ter senso de ridículo, é o que eu acho. Você viveu muito cheio de ameaças a sua vida, a sua integridade física. Como é que está a sua vida hoje em relação até a coisas pequenas, tipo... me disseram que você na Band, as cartas que chegam até você, tem que ter um cuidado de chegarem até você. Qualquer coisa que... Não, ninguém me manda mais nada. Não? Não. Por quê? Fala. Não, pô, porque... eu já fui ameaçado pra caramba, não ligo mais pra isso. É aquilo que eu te falei, Léo. Pra dizer a verdade, eu tô muito mais próximo da linha de chegada do que da linha de partida. Então já tá mais relax. Se um cara me deu um tiro hoje, eu morro rindo. Sinceramente, de verdade, eu não tenho. Mas se um cara der um tiro em você hoje, ele vai ser uma merdalhada no Brasil. Não, mas esse é o problema dele, não é meu mais. Mas ele tem que pensar no dele. Se eu morrer mesmo, eu não tô mais nem aí. Não, mas você sabe o problema pra ele? Tem algumas precauções, não minhas, mas a Bandeirantes toma algumas precauções. Tipo? Eu não posso falar que tipo de precaução, porque senão eu vou entregar o ouro literalmente pro bandido, pô. Agora eu não tenho medo de ameaça, não tem cara que representa um perigo muito maior para esses marginais. Sim, tem cara que, por exemplo, eu acho esse Gaquia do Ministério Público uma pessoa maravilhosa, um cara
O cara vive com o PCC ameaçando o sujeito com drone e tal. E o cara tem saco pra caramba, tem muito mais peito do que eu. Promotores aí que estão na linha de frente, juízes que estão na linha de frente. Tem gente muito mais combativa em relação ao crime organizado do que eu. Eu falo, esses caras não, os caras agem. Minha avó já dizia, falar é fácil. Eu acho que esses caras mereciam respeito e medalha toda hora. Então, toda hora querem me dar medalha. Eu pergunto, e você não quer? Vou ganhar medalha pra quê, velho? Não, eu vou lá e pego, o cara tá me dando, mas eu sinceramente, eu não acho que eu fiz para merecer medalha, não salvei ninguém, não, entendeu? Eu acho muito louco, eu acho que tem muita gente que merecia medalha, porque esses caras são verdadeiros heróis combatentes, na polícia, nos bombeiros, no Ministério Público, juízes. Quantos juízes foram mortos aí já por causa de crime organizado? Sim. Eu sou o que menos importa para esses caras. Eu queria saber que existe uma lenda, não sei ainda nos bastidores, você e Luiz Bate, existe algum problema entre vocês dois? Não, sabe que eu até gosto do Bate, cara. Gosto? Outro dia eu vi o Bate numa cerimônia dessa que nós fomos receber medalha. Eu até fui lá e cumprimentei o Bate na boa. Mas houve algum problema? Por isso, na época que ele estava na Band? Não é que houve algum problema, porque ele começou a fazer um programa antes do meu e ele usava as matérias que eu ia usar. Sim. Entendeu? E havia um certo conflito, mas de boa, terminou numa boa. Eu gosto muito dele, acho que é um dos meninos que é uma promessa aí para... Ele é muito promessa bom, né? Não, ele não é promessa. É realidade. Ele já é uma realidade, Sim. Não adianta aqui eu ficar metendo pau no cara. Tem tanta gente que gosta dele. Sim. O Marcelo, por exemplo, todo mundo achava que o Marcelo era meu inimigo. O Marcelo é um cara legal comigo, sempre foi. Exato. Sempre me ajudou. Para você ter uma ideia, quando eu fazia a Rede TV, e a gente dava 14 pontos de média na Rede TV nos 28 dias que eu fiquei lá, o Marcelo ficava vibrando com o ibope que eu estava dando. Então, esse negócio é meio que lenda. Eu acho que o Bate tem uma carreira brilhante e vai continuar tendo. Ele tem um espaço legal na televisão. Bom, agora para assuntos mais amenos. Acho que ele pode fazer também. O quê? Entretenimento. Programa que não seja programa policial. Acho que é o caminho também. Eu acho que é o caminho para ele. Também acho. Vamos a assuntos mais amenos. Letícia, sua filha. Letícia... Ela surgiu ela pro grande genial, público. Cara. Então, quero saber, você tem ciúmes? Não tenho. Não tem, nunca teve? Ela parece muito comigo, então é difícil, no quê? Cara. No quê? Em quase tudo. Tipo, quase tudo. O gênio? Menos na beleza. Nisso eu levei azar. Mas ela é gênio bravo pra caramba. Ela toma decisões dela e eu não me intrometo na vida Mas dela. ela avisa, pai, estou me mudando para o Rio de Janeiro, pai, eu estou aqui, eu fui... Às vezes. Você você descobre por onde? Do UOL, por exemplo, na sua coluna, na coluna de alguém. Mas eu acho ela um barato, eu acho ela um barato de empoderamento da mulher. Eu acho que toda decisão que ela toma, mesmo às vezes algumas que eu não concordo, eu apoio. E qual conselho você dá para os seus filhos? Nenhum. Nenhum? Eu sou um cara... Sério? Eu sou um cara muito falho para ficar dando conselho para os outros. Falho? No que você é falho? Eu sou um cara, sei lá, eu fiz tanta cagada, como é que eu posso dar conselho pro meu filho? Ô, meu filho, você tem que fazer isso. Aí meu filho chega para mim e fala assim, pai, você não fez, cara? Que cagada, então, agora, Datena. a única coisa que eu ensinei aos meus filhos é, cara, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é não ferrar ninguém. É acordar não pensando em ferrar alguém. Não precisa nem ajudar. Não tem necessidade de ajudar, mas nunca foda ninguém. Se você nunca ferrar ninguém, você já tem meio caminho andado para se dar bem na vida. Porque todo mau caráter, no fim, acaba se ferrando. Volta contra o cara. Não é questão de religião, de nada, não. Porque a vida é assim. É a lei da vida. É a lei da vida. Volta mesmo. Sim. Se você ferrar alguém, volta para você. É a lei do retorno. Isso eu ensinei para os meus filhos, e não roubar. Meus filhos não se apropriam de nada. Né? O meu filho, por exemplo, ia trabalhar com o Cajuru, no Senado. O Cajuru... Qual deles? O Júnior. É o mais novo. Ele ia trabalhar, ele é um baita num publicitário de primeira qualidade, um cara que tem uma capacidade enorme. Estava morando em Portugal, voltou para cá, ia trabalhar com o Cajuru, porque o Cajuru falou, eu vou contratar seu filho. Eu falei, contrata, o problema não é meu, é seu. E o cara é filho, ele não é parente do Cajuru. O Cajuru é meu irmão, mas não é meu irmão de sangue.
Então, que mal há. Eu nunca vi político ou quem quer que seja Contratar alguém que fosse inimiga. E totalmente desconhecidos. E o cara foi nomeado no Diário Oficial. Quando ele foi nomeado no Diário Oficial, até era um salário bom, acho que era, sei lá quanto, era uma grana para trabalhar 7 anos e meio. Quando ele foi nomeado no Diário Oficial, ele eu não quero fazer, saiu o meu nome, que eu vou ser contratado, eu não quero trabalhar com esse negócio de política, ele já tinha dito que não queria. Falei, cara, eu não vejo conflito. Isso não é nepotismo. Você quer dizer que você não pode trabalhar em lugar nenhum. Sim. Sorte sua que eu não tenho tanto amigo, porque, pô, mas ele deu um bico na parede, quebrou até o dedo. Falei, eu não quero trabalhar e pronto, acabou e pediu demissão antes do primeiro salário. Então, eu ensinei mal os meus filhos. Eu ensinei que o cara tem que ser ético, que o cara tem... Então, eu ensinei mal. Diferente do que o político falou para mim, que eu não tinha que ter ética. Então, conselho, eu acho que é isso. Mas eu não fico enchendo o saco dos meus filhos, não. Cada um faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, da forma que quer e pronto, acabou. A única coisa que eu falei pro Joel, por exemplo, foi, sai fora desse negócio de polícia, que você vai se ferrar, não é legal. Por quê? Por quê? Por todos esses motivos que eu já falei. Da sua vida. Não é legal, não é uma experiência legal. Isso é estranho você ouvir um cara que é notoriamente conhecido por ser um grande jornalista policial falar isso pro filho. Mas te cobra muita coisa. Eu, por exemplo, quando eles eu estava dele também muito. Não, porque quando eu estava na Globo, por exemplo, eu era tido como um cara muito criativo. E não tinha quase que crítica. Eu tinha uma crítica na Copa de 90, na página amarela da Veja, chamava-se Página Amarela, não eram páginas amarelas. Sim. Aí tem minha carinha assim, eu e a Titiolina, eu entrevistando a Titiolina, dizendo que eu estava fazendo um trabalho do Repórter Surpresa na Copa, que era melhor que, por exemplo, de um cara que é meu ídolo, que era o Chico Anísio, que tinha ido para a Globo fazer humor também na Copa de 90. Tem essa crítica positiva na revista Veja. Então, era o tipo de matéria que eu fazia que não atraía críticas da imprensa. A grande imprensa, pelo fato de eu começar a fazer polícia, nunca me respeitou como um grande profissional. Sempre me tratou de uma maneira, não todos, mas boa parte. Tipo assim, quando eu dei a notícia que o Serra seria candidato a presidente da República, que era a notícia do dia. Do momento. Era a notícia do momento. Sim. Era a notícia do momento, pô. Havia uma expectativa muito grande por ela. E ninguém dava entrevista. Sim. Ninguém conseguia entrevista. O Serra me chamou, por confiança ou não, falou assim, Datena, vamos ver um negócio de uma unidade que eu vou fazer em Paraisópolis. Eu falei, claro. Então eu fui lá, porque me interessava, matéria social. E de repente o Serra está no Palácio dos Bandeirantes, a gente ia pegar o helicóptero e ir até a comunidade. E de repente tem uma escolinha ali dentro do Palácio dos Bandeirantes. E o Serra pegou uma criança no colo, eu nunca vi o Serra com criança no colo, e rindo, e também nunca vi o Serra rindo. Eu perguntei, falei, governador, o senhor está com um cara de candidato, porque segurando uma criança. Ele falou assim, não é que eu estou com um cara, eu queria lhe informar oficialmente que eu vou ser candidato a presidente da República. Aí foi uma cacetada de gente não acreditando que o Serra tinha dado a notícia para mim. Por quê? Porque eu era um repórter policial. Os repórteres políticos putos da vida, porque eu tinha dado a notícia. Você acha Por exemplo, você imagina o William Bonner. O William Bonner, quando ficou de pé no Jornal Nacional, e eu gosto muito do William Bonner, acho um cara bom demais, mas é que aquela história. O William Bonner ficou de pé no Jornal Nacional, eu já não aguentava mais ficar de pé, porque eu fiquei de pé no Cidade Alerta a vida inteira. Sempre fiquei de pé no Cidade Alerta. Mas o William Bonner ficou de pé no Jornal Nacional, parecia que a humanidade tinha ficado erecta a partir daquele momento que ele ficou de pé. Parece a evolução do homem. A evolução do ser humano, encontramos ela perdido. Entendi. E esse negócio do busão, que aliás teve um destaque legal, no próprio UOL, com o Sticer e tal. Mas se é outro cara que faz aquilo, se um cara da Globo faz esse negócio aí, ficava um ano, o cara parou a greve e tal, bababá, bubu. Então, o que eu faço fica meio... Entrevista com o Bolsonaro, eu fiz baita entrevista antes da eleição, entrevista com o Rodrigo Maia, mas entrevista por que esse da preconceito? rádio. Sabe quem me dava muita moral? Quem? Aqui, o próprio o Rodrigo Flores, que trabalhava aqui. A gente fez uma parceria na época da rádio, que eu entrevistava a República inteira, Gilmar Mendes e tal, todo mundo, Bolsonaro, Fernando Henrique, e eram entrevistas muito legais. Elas começaram, foi um período e foi recente, porque agora que eu estava na Rádio Bandeirantes, foi um período que eu adorei na minha carreira, porque eu passei
a ser reconhecido por um veículo como o UOL, que é o site que eu mais gosto, o que eu vejo mesmo e adoro e tal, de verdade. Mas de repente saía lá, eu ficava emocionado. Ao vivo da Atena está entrevistando o Fernando Henrique Cardoso. Ao vivo da Atena entrevista o presidente Temer. O Temer, por exemplo. Sim. Que eu descia ali o cacete. O cara chegou para mim e falou assim, o Datena, você vai comentar no jornal Primeira Hora da Rádio Bandeirantes, que era o jornal quente da rádio, né? Falei, cara, eu não quero comentar nesse jornal. Por que não? Foi porque esse jornal é um jornal que o Johnny ouve todo dia de manhã. Pô. Vai que eu falo, pô, não é que no dia, cara, que eu tô estreando na Rádio Bandeirantes, tá lá no Primeira Hora, eu desci o cacete no Temer. Era um comentário de 5 minutos. E aí, logo em seguida, o cara entrou e falou assim para mim, o Datena. Não, o cara entrou no ponto. Falou, Datena, é o seguinte, que eu fazia a rádio de casa. O presidente ligou aí. Falei, o Johnny, o presidente da Band? Falou, não, o Temer. Ele estava te ouvindo e ele quer te responder. Ele quer que você fazer uma entrevista amanhã. Eu falei, claro, o cara é o presidente da República e tal. Claro. Mas aí, E, aliás, essa entrevista foi marcante para mim, que eu entrevistei o Temer logo em seguida, depois disso. Entrevistei várias vezes, depois várias pessoas que estavam ligadas à corrida presidenciável. E entrevistei o Gilmar, que não dava entrevista para ninguém, falava toda hora para mim, Marco Aurélio, um monte de gente. Mas essa entrevista que eu fiz com o Temer, eu estava num hotel em Ilhabela, recebi uma ligação. Quem era? Jô Soares. Aí o Jô, Datena, estou te ligando por um detalhe. Eu falei, o que foi, Jô? Foi primeiro que eu não acreditei que o Jô estava me ligando. Ele falou, a entrevista que você fez com o presidente Temer era a entrevista que eu gostaria de ter feito na minha vida. Eu nunca vi um cara entrevistar um presidente da República do jeito que você entrevistou o presidente Temer. E olha que eu fiz mais de 20 mil entrevistas e tal, eu comecei a chorar. Pô, maravilhoso. A minha mulher falou assim, por que você está chorando? Eu falei, pô, se eu te contar o que está acontecendo, você não acredita, pô. E aí, em homenagem a isso, tomei um porre. E eu não posso nem beber muito por causa do meu pâncreas. Mas então, você acha que você é vítima de preconceito? Dos jornalistas? Não, não é que é preconceito, é uma coisa que eu até entendo, cara. Você entende, não? Não, eu entendo pra caramba, eu entendo. Você está querendo dizer o seguinte, que o que você normalmente faz... você vê um cara apresentando um programa policial, você acha já que o cara é reacionário. Você fala, esse cara é um fascista, esse cara quer que mate todo mundo e tal. Não, não é que eu quero que mate todo mundo, eu só não quero que matem todo mundo, como estão matando. Não é que a polícia tem que matar todo mundo. Perfeito. Mas eu também não admito que bandido mate com a facilidade que está matando. Não é isso que eu quero uma coisa justa. Entendeu? Verdade. Os caras estão matando com muita facilidade, matando criança, matando mulher, botando fogo em pessoas. É uma coisa muito triste. Para finalizar, quero saber como o Datena quer ser lembrado. Como é que você quer ser lembrado? A gente tá falando com uma galera... lembrado, cara. Ah, que isso, Datena? A gente tá falando com uma Eu galera quero ser jovem. lembrado não sendo lembrado. A gente tá falando com uma galera jovem. Por isso mesmo. Não, Datena, fala sério, Olha, cara. eu não vou fazer uma piada que eu faço aqui. Por quê? Porque é uma coisa meio grave essa piada. Mas tem dia que eu tenho vontade de esquecer que eu sou eu, porque... Que isso, Datena? Não, claro, velho, porque eu já enfrentei... Todos nós enfrentamos problemas, mas eu enfrentei tanta dificuldade. Um dia o cara chegou para mim e falou assim... Datenão, é difícil trabalhar com você pra caramba. É uma dificuldade trabalhar com você. Né? E é mesmo, porque eu já era meio invocado, depois desses problemas todos fiquei mais. Mas eu não sou tão ruim assim para trabalhar, não, porque eu sou um cara que eu brigo pelo produto. Eu estou brigando para... Há quantos anos eu sou líder de audiência da Band em média? 16 anos. Quando eu cheguei na Band, o Jornal da Band dava meio ponto, 0,8. Aí foi para 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois, na época do Boechat, quando eu saí, o Boechat também dava uma audiência legal, mas quando eu saí, fiquei 2 meses na Record, o Jornal da Band, com o Boechat, que para mim foi o maior jornalista que eu conheci, um dos maiores, né? Porque tem o mito e tem... Essa gravata a Verusca me deu, porque o Boechat sempre foi muito grato a mim. Ela disse que o Boechat adorava você e eu amava o Boechat. Quando eu saí da Bandeirantes e fui para a Record, dava 17 pontos na Record. Agora, essa saída recente que eu paguei 23 milhões de multa, né? Paguei 10 milhões de dólares. Sou um trouxa, mas eu costumo pagar as minhas contas. Mas aí, quando eu voltei para Bandeirantes,
começou a dar meio ponto. Eu voltei, o jornal voltou a dar a audiência que dava. O Marcelo Meira chegou para mim e falou assim, sabe o que o Boechat falou para mim? Eu falei, não. O Boechat veio me agradecer de trazer você de volta para cá. Então, o Boechat era um cara que tinha um coração magnífico e era um cara magnífico. Então, às vezes, cara, eu fico pensando, poxa vida, podia ter sido mais fácil. Mas também, se fosse mais fácil, talvez não tivesse virado uma espécie de personagem, que eu não sou. Infelizmente, tudo que os caras veem na televisão é o que eu sou de verdade. E esse cara, eu respondi para o cara assim, ele falou assim, pô, não é mole trabalhar com você, Datena. Eu falei, parceiro, realmente não é. Agora você tem uma vantagem. Daqui 10 minutos você vai embora para sua casa. Eu vou ter que ir embora para mim, é comigo mesmo. E não é mole conviver comigo. Muito bom. Esse é José Luiz Datena, cara. Obrigado, fera. Parabéns por tudo. Obrigado demais por você estar aqui. Parabéns de verdade. Uma mensagem para os seus fãs, seguidores, futuros eleitores? Me dê imagens. Obrigado. Fica com Deus. Valeu, gente. Obrigado. Não, falando sério, de verdade. Cara, é só respeitar as pessoas, o direito das pessoas. Respeitar não significa ser submisso, não. Você tem que discutir e brigar pelo que você acha que é correto. Eu acho que toda manifestação é correta. Eu acho que você tem que lutar pelos seus interesses. Acho que o brasileiro é muito ferrado mesmo. Nem todos estão certos, né? Eu acho que tanto faz o cara de direita, de esquerda, ou de centro, nós podemos estar errados em alguma posição. Democracia é isso, é estabelecer, respeitar o princípio do contrário, mas lutar pelo que é seu. Mas é aquilo que eu falei e que eu deixei de ir para essa última corrida política quando eu ouvi com esses ouvidos que a terra vai engolir, não sei em quanto tempo, que a pessoa em política tinha que deixar a ética de lado e o senso de ridículo. Não. Isso o ser humano jamais pode perder. Ética acima de tudo. E a ética do Spinoza, que é o filósofo da alegria. Seja honesto, que no Brasil a melhor malandragem que existe é continuar sendo honesto. É isso. Muito bom. Parabéns. Obrigado, gente. Até semana que vem. O UOL Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.